Oi, gente, tudo bem? Faz tempo aqui que eu não falo nada. A última vez foi para falar sobre a guerra da Ucrânia, mas esses acontecimentos com Israel, com a Palestina, me empolgou muito para falar. Eu já fiz um vídeo anterior para falar do conflito, mas eu foquei na disputa por Jerusalém, que também explica muito. Então eu vou linkar aqui o vídeo para complementar a explicação. Esse conflito não diz somente a Palestina e a Israel, como também envolve outros países da região. Os demais países árabes têm muita importância. E é exatamente por causa disso que temos que tomar muito cuidado com as análises que vemos, quem que está tirando e também com as conclusões que tomamos. Tem o contexto da Segunda Guerra Mundial e várias coisas influenciaram e implicam nesse assunto e nessa realidade. Ambos lados, tanto o lado palestino como o lado israelense, ambos têm reivindicações legítimas, ambos têm um pouquinho da razão a respeito do conflito. Outra coisa muito importante é separar a Palestina com o Hamas. Por mais que ele goste de falar em nome de toda a Palestina, mas o Hamas não é a Palestina, e muitos palestinos, inclusive, são contra o Hamas por causa de várias atitudes que eles tomam, que eu vou falar posterior. Esse conflito não começou agora. Esse conflito possui décadas e décadas. No final da Segunda Guerra Mundial, havia uma grande questão. Milhares de judeus não tinham onde ficar, porque o Holocausto trouxe uma insegurança, eles não se sentiam seguros para permanecer nesse local. Como também surgiram propostas deles irem, por exemplo, na Argentina, na região da Patagônia, mas eles não sentiam que esse local possuía vínculos históricos com o seu povo, que esses locais não tinham a conexão com eles, não tinha essa identificação. A ONU começaram a fazer os acordos para a criação de um Estado judeu que se concretizou com a criação do Estado de Israel em 1948. E a criação do Estado de Israel teve a participação importantíssima do diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, que possibilitou a votação para que criassem o Estado judaico, como também a criação do Estado palestino. O Brasil defendia a soberania tanto israelense como a palestina, e esse é a postura do Brasil defendida a partir de então. Oswaldo Aranha tem ruas, tem homenagens a ele em Israel, dada a sua importância. E então, quando os israelenses chegou ao território, mas eles saíram, mas esse território que os pertencia não ficou inabitado. Lá estava a população palestina. Aí se deu o primeiro choque, porque tanto Israel via o seu estado como um lugar que os zelava, que os abrigava dos horrores do Holocausto, de toda a perseguição que eles haviam sofrido. Esse lugar também haviam os palestinos com suas famílias e que sempre foi seu local de moradia. E a partir de então, muitas guerras e muitos conflitos foram travados. Para começar, com a guerra de independência de Israel
em 1948. E olha só, 48. O Holocausto foi em 45. Não possuiu tempo de Israel ter as suas forças armadas, de treinar seus soldados, e já teve uma grande guerra liderada pelos países árabes que eram contrários à presença de Israel na região. E foi assim, só pelo fato de existir o Estado de Israel, dos judeus terem pisado naquela região, já foi motivo de guerra. Eles são contrários até hoje à existência de Israel. Eles não reconhecem Israel como Estado. A partir de então, várias e várias outras foram seguindo. A guerra de independência não é bem vista pelos Estados Árabes, porque esse conflito e os sucessivos conflitos, a partir de então, geraram vários refugiados palestinos que estavam na região. É importante entender que Israel está cercado por países inimigos, que não querem que exista. Então, para Israel, uma vitória nessas guerras, a luta, vencer essas batalhas é uma questão de sobrevivência, porque ou Israel vence ou corre o risco do Estado não existir. Depois da Guerra de Independência, ainda veio a Guerra dos 6 Dias em 1967, a Guerra do Yom Kippur em 1970, que estão fazendo um paralelo com esse conflito atual, porque também atacaram na data de Yom Kippur, que é um feriado religioso onde os judeus se guardam. É como se fosse atacar o Brasil no Natal. Conforme essas guerras iam sendo travadas, mais refugiados surgiam, Israel ia conseguindo anexar territórios. Mas, por outro lado, conforme acordo de paz iam ocorrendo, Israel ia devolvendo alguns territórios, como foi o caso do Sinai no Egito, que essa foto representa. É muito interessante, muito importante compreender as fronteiras dos territórios palestinos como o território israelense. E então vemos que o território palestino não é contínuo. Por um lado está a faixa de Gaza e o outro território está ao lado da Cisjordânia. Isso aconteceu porque os Estados Árabes eram contrários à criação do Estado de Israel, e quando na ONU estava se discutindo a questão territorial, eles não aceitavam, eles não participavam. E esse foi o resultado. Esse território não é fixo. A partir dos anos, esse território foi se modificando, como continua se modificando. O território israelense, ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno e estreito. E por causa disso, mísseis, foguetes, são extremamente perigosos, porque podem atacar qualquer região. Uma localização civil está muito perto de uma localização militar, que está muito perto de Jerusalém, que está perto de Tel Aviv, da faixa de Gaza até o finalzinho do território israelense, junto com a Cisjordânia, é de somente 14 quilômetros. Agora eu vou falar mais especificamente sobre a Palestina. A Palestina é formada pela Cisjordânia e por Gaza. Em Gaza domina o grupo terrorista Hamas, que é sim um grupo terrorista, e na Cisjordânia é outro grupo, que é o Fatah.
mas o Hamas possui mais poder do que o Fatah. Aí essa divisão territorial causa uma dificuldade para a formação de um único Estado palestino. Isso o que poderia ser resolvido por meio de um túnel, de uma ponte, etc. Mas ambos grupos possuem problemas políticos e de ideologia. Nem todo palestino é a favor do Hamas, porque o Hamas ele busca impor o seu modo de vida sobre a população. Não é de agora que ele lançar foguetes em áreas civis israelenses, mas agora foi quando isso tomou uma nova proporção. Em 2006, o Hamas foi eleito democraticamente em Gaza e a partir de então o Hamas tem ocupado Gaza. O Hamas preza pela destruição de Israel, gente. Não é somente porque Israel pegou terras e tal. O Hamas não quer que Israel nem exista. Vai muito além do que se fala nas redes sociais. A luta do Hamas não é somente uma questão territorial. Eles travam uma guerra de forte cunho midiático, uma guerra de inteligência para ganhar apoio ao redor do mundo e com várias manipulações. O Hamas utiliza a própria população palestina como escudo humano da seguinte forma: ataca Israel, mas aí para Israel não revidar, eles botam sua população aqui. Olha só, se você atacar, você vai atacar a população civil que está aqui. Você vai ser mal visto. E além disso, este grupo foi contra as negociações de paz em Oslo, que foi uma das principais negociações de paz que já aconteceram entre Israel e a Palestina. E essa guerra está lentificando, está impossibilitando os acordos de paz no momento. Israel estava fazendo um acordo com a Arábia Saudita que agora decaiu. Cada lado teve que tomar sua posição e se separaram. Outro acordo muito importante foi com o Egito, que o Egito e Israel assim eram inimigos ferrenhos e agora convivem em paz, fazem acordos comerciais. Muita gente fala assim, o apoio dos Estados Unidos, Israel só consegue por causa dos Estados Unidos, mas olha só. Primeiro a reconhecer Israel foi a União Soviética, porque a União Soviética queria ter mais um aliado na região do Oriente Médio. E os Estados Unidos, conforme viam as sucessivas vitórias de Israel contra os árabes, aí que falaram: olha só que legal, você está vencendo os árabes, quer ser meu amigo? E Israel não pode negar aliados. Agora, por que esse ataque está sendo assim tão noticiado? Já que teve tantos conflitos, qual é a diferença desse em relação aos anteriores? É a dimensão. Essa guerra está tendo o maior número de mortos israelenses, judeus, desde depois do Holocausto. Até hoje, a população judaica não chegou ao número que era até antes do Holocausto. E há muitas dúvidas sobre como Gaza, como o Hamas conseguiu conseguiu fazer um ataque tão efetivo, tantos armamentos. Assim, sabe-se que o Irã deu armamentos, mas também há dúvidas contra a outros estados.
outras organizações terroristas, como é o caso do Hezbollah no Líbano, porque o Hamas não é a única organização terrorista que cerca Israel. Tem o Fatah, tem o Hamas, tem a Jihad Islâmica, tem o Hezbollah no Líbano. A inteligência de Israel, o exército, é conhecido por sua grande efetividade. Como a inteligência israelense, as forças armadas israelenses não perceberam um conflito de tamanha dimensão que viria a surgir, porque o serviço de inteligência israelense, o Mossad, olha só, conseguiu capturar, reconhecer diversos nazistas. Possa ser que eu faça outros vídeos à medida que os acontecimentos vão acontecendo. Eu estou assim muito ansiosa para saber o que vai acontecer. Todo dia que eu acordo eu leio o noticiário. Então bora ver, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Eu prometo que eu vou voltar aqui mais. E até logo. RI por amor. Aqui é Relações Internacionais por muito amor. Eu falo isso com muito amor porque eu gosto muito do meu curso, gosto muito dessa área. Então, tchau.